O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber o secretário extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais de Minas Gerais, o Adson Ribeiro. Ele é também ouvidor do Estado e presidente estadual do PCdoB. Muito bem-vindo, secretário. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, bom dia Rodrigo, bom dia Delva, bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo meu. Bom dia. Bom, secretário, o senhor vai daqui a pouco, a hora que sair aqui dessa entrevista na Super Notícia FM, para Betim, onde tem hoje mais uma etapa dos fóruns regionais do governo, né? Eu queria saber do senhor, para especificamente os nossos ouvintes de Betim, por exemplo, e da região central, porque a gente sabe que não são apenas as questões de Betim que vão ser discutidas, o que vai ser discutido nesse fórum aqui que interessa aos ouvintes desse colar metropolitano? Pois bem, o Fórum Regional ele ocorre em 17 territórios de desenvolvimento. Essa é a 10ª edição, que corresponde à região metropolitana. Agora, como a região metropolitana é a maior região, né, populacionalmente falando, em termos econômicos também, e, portanto, em demandas e complexidades também de políticas públicas, aqui nós faremos o Fórum Regional Metropolitano sediado em Betim, mas também teremos em novembro um fórum especificamente de Belo Horizonte, encerrando essas 18 etapas, né? 17 mais Belo Horizonte. E o fórum tem dois objetivos fundamentalmente. O primeiro deles é que o fórum se constitui como uma feira de serviços do governo. Então lá a Polícia Civil, CEMIG, Copasa, outras secretarias, né, que através de debates, eventos, durante todo o dia disponibilizam isso para o cidadão, como você bem disse, não apenas de Betim, mas de toda a região metropolitana. E um segundo aspecto importante do fórum, que é esse espaço constituído desde 2015, que é governar ouvindo as pessoas. Então, o governador Pimentel tem isso como uma diretriz inequívoca do seu governo, esteve em 2015 na instalação dos fóruns regionais e agora em 2017 está também pessoalmente em cada fórum regional, tendo essa oportunidade de discutir com empresários, câmaras municipais, prefeitos, sociedade civil organizada, as principais demandas do Estado, claro, mesmo sabendo que o Brasil vive uma crise financeira bastante significativa, Minas também vive uma crise financeira, mas o governo não para, ao contrário, diante disso tem funcionado, tem promovido políticas, e o fórum é um espaço para que isso seja legitimado, né? Ausculta a população, a priorizar demandas mais importantes de cada região de Minas. Secretário, o senhor poderia citar alguma atitude prática, né, que saiu desses fóruns que o governo acabou utilizando na administração? Olha, nós temos aqui em Contagem agora um investimento de mais de 20 milhões na Via Expressa, por exemplo. Isso apareceu em 2015 nos fóruns regionais como uma demanda. Nós tivemos nesse último período doação de viaturas da polícia, nós tivemos doação de ambulâncias, medidas, por exemplo, de licenciamento ambientais, né, que não tem demandas orçamentárias, reformas de escola, investimentos da Copasa, né, se você for pegar, por exemplo, os investimentos que a Copasa faz na região metropolitana, também tem uma monta de recursos significativa, muitas delas apareceram nos fóruns, e um conjunto de outras questões que também apareceram ou serão entregues, né, estão no radar dessas entregas do governo, por assim dizer, e outras nós dependemos, obviamente, de uma mudança do cenário econômico. Investimentos, por exemplo, de infraestrutura ou que demandam um recurso maior, né, investimentos que demandam um maior volume de recursos, claro que nesse cenário, não apenas Minas, mas nenhum estado e nem mesmo o governo federal tem tido condições de executar a contento. Agora, essas demandas que são importantes na vida da sociedade, da população, e que são demandas apresentadas nos fóruns, grande parte delas nós temos tido a condição de entregar à população nessa nova rodada dos fóruns. Pois é, justamente sobre isso a próxima pergunta, secretário, porque quando os fóruns foram gestados, a gente já tinha um cenário de crise econômica, mas talvez não tão agravado como o momento que a gente vive hoje. E eu acompanhei pessoalmente, eu inclusive viajei para algumas cidades do interior do estado acompanhando os primeiros fóruns que foram realizados aqui em Minas. E criou-se na população uma expectativa muito grande em torno de investimentos de maior vulto, né, de questões mais estruturais. A gente cita como, por exemplo, aqui na região metropolitana, a questão do nosso metrô, de uma estadualização de obra, enfim, e outras tantas no interior do estado que também se criou essa expectativa. Como é que foi reverter isso e mostrar para a população
que hoje o Estado não tem a capacidade financeira, assim como o governo federal, para realizar esses grandes investimentos? Olha, eu acho que a primeira questão é o diálogo com a população, né? Você não se esconder e estar aberto a enfrentar claramente esses dilemas. Eu quero aqui, Rodrigo, relembrar que em 2015 o governo do Estado de Minas, o governador Pimentel, ele herda uma herança maldita do governo passado de um déficit orçamentário de 8 bilhões de reais. Nós tivemos nesse período, em 2016, uma interrupção democrática no país, uma mudança na presidência da República e, portanto, muito daquilo que estava pactuado com o governo da presidenta Dilma também se cancelou. Basta ver que pela primeira vez na história da República, Minas não tem um ministro no governo federal. O presidente Michel Temer, desde que assumiu, nunca pisou em Minas Gerais. Então, é claro que a boa vontade com Minas Gerais não é a mesma que se observou no último ciclo de 13 anos. Inclusive, quando o presidente Lula era presidente, e aqui em Minas você teve o governo do Aécio e da Anastasia, que tinha uma orientação política diferente. Então, é claro que isso, somado a uma crise financeira, não permite ao Estado ter grandes investimentos. Ou seja, não é essa a situação. A situação do governo hoje é fazer o governo funcionar como ele tem funcionado. Quando nós olhamos a situação, por exemplo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, eles estão pagando salário ainda de junho, julho. Nós, mesmo com parcelamento, o salário tem sido pago no mesmo mês, né? A polícia está na rua, não teve greve, o professor está na escola, a saúde tem funcionado. Existem problemas? Claro, existem problemas, mas o governo de Minas funciona por essa capacidade, obviamente, de trabalho dos mineiros, essa organização do Estado. Agora, é claro, esse diálogo, nós poderíamos ficar numa zona de conforto, né, e não dialogar com a população. Ora, vivemos uma crise econômica, então não vamos dar retorno à população. Não, ao contrário. Nós estamos indo, inclusive, para fazer esse debate. A importância que é não privatizar a CEMIG, a importância que é ter o acerto de contas a partir das perdas da Lei Candir, a importância dos fundos que foram aprovados na Assembleia, a importância do refis aprovado na Assembleia. Todas essas medidas são medidas que melhoram o caixa do governo e que, portanto, propiciam o governo a fazer os grandes investimentos que são necessários e esperados pela população. Secretário, o fórum dessa vez vai ser realizado em Betim, não é isso? E falando em demandas, já que o senhor disse que muitas demandas saem desses fóruns e o governo tenta resolver, a cidade de Betim, o município, está enfrentando uma situação que, segundo a prefeitura, uma cobrança de uma dívida indevida pela Andrade Gutierrez, no valor de 500 milhões de reais, que pode inviabilizar o funcionamento do município. Qual a possibilidade desse assunto virar uma prioridade dentro desse fórum, já que vai ser realizado em Betim, se tem como governo intervir nessa questão? Olha, nós assim temos total solidariedade aos prefeitos que assumiram agora em 2017, porque nós sabemos das dificuldades financeiras que os municípios enfrentam. Nós acompanhamos de perto o trabalho do prefeito Medioli, que é um trabalho muito sério, que tem de fato tentado, né, resgatar uma política pública em Betim, os investimentos, o crescimento da cidade, que em certa medida no último período, né, foi abalado. Agora, é um debate que está na esfera do município, né? Nós prestamos a nossa solidariedade do ponto de vista de dizer que qualquer recurso tem que ser um recurso aplicado na educação pública, na saúde pública, nos investimentos que a cidade precisa. Você não pode pagar algo que você não deve, né, por isso. Então, nós somos solidários nesse sentido. Agora, é um tema que ele está circunscrito à cidade de Betim. Não seria conveniente, nem papel do governo do Estado, intervir numa esfera que não é uma esfera propriamente do Estado de Minas. Secretário, quais os próximos passos dos fóruns regionais, depois de colher as demandas que sempre surgem nesses fóruns? Como é que funciona isso? Como é que isso é encaminhado, de fato, dentro do governo? Olha, o governo do Estado hoje ele tem uma tomografia computadorizada do Estado de Minas Gerais. Nós dissemos que Minas é a França. Nós temos que dar consequência a isso, né? De fato, Minas são diferenças regionais enormes, um território muito grande. A realidade do Mucuri e do Jequitinhonha é diferente da metropolitana, que é diferente do sul. Hoje nós sabemos o que é Minas Gerais, quais são as prioridades de Minas, né? O que é demandado pela população. Quais são os próximos passos? Os próximos passos é exatamente você recuperar a capacidade econômica do Estado para você fazer intervenções nessas regiões, que são intervenções pactuadas pela população local, pelos empresários locais, pelos prefeitos, pelas câmaras de vereadores. Então, como eu disse, o governo concentra os seus esforços hoje em fazer com que o Estado continue funcionando e funcionando bem como está.
mesmo diante, repito, da maior crise financeira que o país vive. Essa crise financeira no Brasil, ela é maior dos impactos da crise de 1929, em todos os aspectos. Mesmo diante disso, o governo tem como prioridade ter um bom funcionamento do governo diante das limitações financeiras. O desdobramento, obviamente, é transitarmos essa situação econômica. Eu acho que não é a primeira crise que o Brasil vive, nem será a última, e tenho certeza que, transitando dessa crise, nós aplicaremos os recursos e faremos investimentos estruturantes mediante não ao achismo, não algo feito de cima para baixo, mas algo que foi pactuado com a sociedade mineira. Isso não é qualquer coisa. Governar ouvindo as pessoas, descentralizar as ações do governo, fortalecer a participação de empresários, de movimentos sociais. Veja bem essa questão da CEMIG, que envolve a privatização agora. Nós conseguimos ter um feito inédito, né? Talvez só realizado lá em 1943, com o Manifesto dos Mineiros, né? Que foi o manifesto que ajudou a derrubar o Estado Novo, que é unir numa mesma mesa FIENG e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Unir partidos como PT e PSDB. Ou seja, essa amplitude e essa unidade em torno dos temas de Minas é o que eu acho que vai fazer a gente transitar dessa situação. Secretário, o leilão está suspenso, né? O que é que o governo pretende debater hoje lá em Betim relacionado a essa questão da CEMIG? Olha, debater, reafirmar, na verdade, essa frente amplíssima em torno da defesa das hidrelétricas, porque não é um problema só da privatização isolada da CEMIG. Essa é uma concepção do governo Temer. O governo Temer ontem, ele, com uma canetada, ele pegou um território maior do que o Espírito Santo e destruiu essa reserva amazônica, correspondendo a um território igual ao estado do Espírito Santo. Ele anunciou um pacote de privatização que inclui um conjunto de empresas. 57. 57, né, mais precisamente. Então, isso é uma concepção que o governo federal tem. Ao invés de você fortalecer o patrimônio público, retomar o caminho do desenvolvimento, utilizar o mercado interno de 200 milhões de brasileiros, de gerar mais empregos, a saída fácil é você privatizar, enxugar o Estado, mas não mexer nas questões centrais da economia brasileira. Mas o PT não fez isso privatizando aeroportos, estradas, quando estava no governo? Mas ele não privatizou nada de estratégico, né? Quando chegou no governo o presidente Lula, ele barrou o que estava em curso, que era a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica. Você lembra que o Alckmin, quando disputou a eleição, ele teve que colocar um macacão cheio de adesivo das estatais para dizer que defendia as estatais. Porque, de fato, o governo até então, até 2002, ele tinha uma política de privatização. Infelizmente, essa política volta com o Temer. Não acho que tem setores que nós poderíamos discutir a privatização, dar mais eficiência no serviço, maior economia para o Estado, e isso não tem uma posição unilateral. Agora, privatizar setores estratégicos da economia nacional, isso é perder a possibilidade de soberania e de desenvolvimento autônomo. Bom, secretário, eu queria falar um pouquinho também de política partidária com o senhor, que é presidente estadual do PCdoB. A gente já recebeu a deputada Jo Moraes aqui recentemente, que é um ícone do partido do senhor, e ela falou com a gente que o PCdoB pensaria, inclusive, na possibilidade de lançar uma candidatura à presidência da República se o ex-presidente Lula não puder concorrer em função da questão lá da condenação da Operação Lava Jato. Eu gostaria de saber se, além dessa possibilidade de disputar a presidência, seria também uma possibilidade, ou haveria também uma possibilidade do PCdoB disputar o Estado se o governador Fernando Pimentel optar, por exemplo, por não disputar a reeleição ou não puder, até por alguma questão jurídica, também disputar a reeleição. Olha, eu acho que as eleições de 2018, primeiro tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Vocês acompanham isso. Nem mesmo a reforma política foi totalmente definida. Então nós estamos há praticamente um ano de eleição sem saber quais são as regras, né, que vão reger as eleições do ano que vem. Agora, é legítimo na democracia todo partido ele ter o seu poder, o seu projeto de poder político, né? E o PCdoB, claro, é um partido que sempre foi aliado ao PT, desde 89, nos governos de Lula e Dilma. Agora o PCdoB busca o seu caminho próprio, né? Por isso que nós temos consolidado a pré-candidatura da deputada federal Jo Moraes ao Senado. Estamos discutindo a possibilidade de candidaturas majoritárias à presidência da República. Agora, como eu disse, isso não pode ser a fórceps, né? Isso é uma construção política, de um campo político, de um programa político. Agora, o que legitima muito o PCdoB a pensar isso a história do PCdoB, né? Ou seja, a coerência do PCdoB. No momento de tanta crise na política e uma crise em relação aos partidos políticos, o PCdoB, as pessoas podem concordar ou discordar, mas ninguém pode acusar o PCdoB de ser um partido de ocasião, ou de ser um partido que surgiu de forma
a levar uma vantagem aqui ou colar, disputar uma eleição aqui ou colar. O PCdoB tem uma tradição política, tem um programa, um projeto político para o Brasil. E acho natural e salutar se nós tivéssemos condições de, no ano que vem, apresentar à sociedade candidaturas majoritárias. Estamos trabalhando para isso, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O fim das coligações colabora ou prejudica o PCdoB? Olha, o fim das coligações, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque você vai forçar os partidos a discutirem mais as suas propostas, os seus projetos, dar mais nitidez aos partidos políticos, né? O lado ruim é que você pode retirar da representação do Congresso, né, figuras políticas importantes, mas que têm partidos com dificuldades de garantir a eleição. Eu acho que não é ruim. O que é ruim, de fato, é o que o Congresso Nacional, infelizmente, está gestando, que é um financiamento público absurdo de 3,5 bilhões, ainda bem que se retirou a vinculação da receita corrente, e sistema como o distritão. O distritão é você manter os mesmos deputados, não ter renovação nenhuma. Isso sim eu acho que é ruim. Acabar com a coligação não é algo assim que é o fim do mundo na reforma política. Secretário extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais de Minas, ouvidor do Estado e presidente do PCdoB de Minas, Watson Ribeiro, muito obrigado pela entrevista aqui na Super Notícia FM ao Café com Política. Eu que agradeço você, Rodrigo, Adelma, todos aqui profissionais, né, da rádio Super, e fazer um convite, aproveitar sua grande audiência aqui para convidar todos os ouvintes, né, da região metropolitana que possam hoje ir a Betim, participar do fórum, elogiar, criticar, debater, ajudar a construir democraticamente as políticas públicas para o Estado de Minas Gerais. A partir de que horas e onde o fórum, secretário? O fórum começa agora às 9 horas, né? Está começando em Betim. Você me apertou exatamente com o nome do colégio, mas até agora, antes de encerrar aqui, a produção vai nos salvar. Nossa produção vai nos salvar e vai passar esse dado aqui. O dado. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor no fórum.